Bom dia. Bom dia, Zé. Tudo bem? Bem, com certeza. Tá bom. Tiveste o mediador? Oi? Na verdade, eu sou debatedor, mas caso o mediador não chegue a tempo, eu vou mediar também. Ah, bacana, Você, bacana. você é um dos que vai apresentar, que vai debater aqui com a gente? Qual que é o Sim. trabalho? Zé? A apresentação vai ser aquela que a gente viu pelo vídeo ou a gente vai apresentar aqui também? Perfeito. Cada trabalho é dividido em duas etapas, né? Primeira apresentação do vídeo, que são 8 minutos no YouTube, daí depois a gente abre para mais 8 minutos de debate com todo mundo, Ah, tá bom? bacana, bacana. O meu é o primeiro, é o de eficiência na segurança pública, análise com índice Malquist. É, sei, o que usa o índice de Maussky, né, ali? Isso mesmo. Perfeito, que legal. Tava olhando ele agora aqui, por sinal. Oh, gostou do trabalho? Gostei muito, pô. Adorei que você fez uma análise super extensa ali, né? Assim, realmente estrangulou os dados ali, muito bom. Só que eu não conheço, pra falar a verdade, esse método de invólucro de dados e eu também não conheço esse índice de Malk. Mas se você Sim. quiser me falar um pouquinho mais sobre ele, porque assim, eu achei muito interessante, queria até entender um pouco mais. Eu estava lendo aqui o trabalho, só que não conheço muito a metodologia mesmo. Entendo. Cara, o desafio é a gente colocar uma dissertação no artigo, né? Total. Isso daí, isso é da minha dissertação. Então, bom dia, Gisele. Bom dia. Olá, Gisele. Olá, tudo bem? Tudo bom? Tudo certo. Trocando uma ideia aqui do meu trabalho com o Lucas. A Ai, gente que está bacana. esperando o pessoal ainda chegar, daí depois ali pelas 8h30 a gente começa a apresentar os trabalhos, tá bom? Tá bom, tranquilo. Então, Lucas, o desafio foi tentar fragmentar não, tentar enxugar informações para colocar no artigo. O professor está me cobrando toda hora para me enviar o artigo, né? Mas eu sinto assim, toda hora que ele não está completo, que não está claro, porque é muito difícil uma metodologia como DEA e o índice Malquist em poucas páginas, né? Uhum, total, né? E aquilo, sempre que a gente fica olhando o trabalho, a gente quer melhorar cada vez mais alguma coisinha, né? Nunca tá finalizado ali. Cara, ainda tem essa questão aí que a gente sempre acha que dá para desenvolver algum ponto de uma forma mais didática, assim. Mas aí esse índice de Malmskit, ele faz o quê? Ele usa que dado, assim, É o que a gente considerou no trabalho aí, Lucas. É, ele faz uma análise de o DEA, ele pega todos os anos, né, e vai gerar um indicador. Eu vou inserir no software lá, pelo R que a gente fez, sim, aí a gente coloca os inputs e os outputs, que são as entradas e saídas. Como as entradas, a gente colocou a renda per capita pela segurança pública, e como a saída, a gente colocou os indicadores de violência. Então, homicídio, roubo, é, foram seis. tráfico, estupro, porte legal Aí de o armas. DEA, ele vai fazer uma relação desses dados, aonde ele vai gerar um indicador 1. Quanto mais próximo de 1, quer dizer que mais eficiente foi essa unidade, essa DMU, que no caso aí são os estados. Perfeito. Então, todos esses indicadores X aqui de coisas ruins é para ver se o Y ali estaria eficiente, Exatamente, estaria equilibrado. equilibrado, tá? E aí a gente conseguiu identificar 12 unidades eficientes. Aí isso vai me dar para um ano. O que o índice Malquist vem fazer? Ele vai fazer agora essa comparação de um ano com o outro. Então, assim, Tá. eu fui analisar o Malquist, eu já fui analisar ele de 2011 até 2020, se não me falha a memória. Então, ele vai comparar essa eficiência de um ano com o outro. Se ela Que melhorou. interessante, entendi. Então, esse ideia é um indicador para fazer do ano, e daí esse Malkist é para comparar os anos ali e ver como é que entendi. Em suma, seria mais ou menos isso. Que bacana, pô. E aí o próprio software, né, ele vai te gerar aí essas imagens que tu percebeu, que tu identificou aí do mapa. Eu não sei se acho que eu coloquei poucas nessa versão, eu nem deu.
Mas, enfim, tem bastante imagens que representam essa eficiência e essa divergência de um indicador de um ano para o Sim, outro. não, tá aqui mesmo, ó. 2008, 2020, aqui, ó, o mapinha. Isso, ele gera todos esses mapas. Aí só tem que saber fazer a leitura, né, dos mapas e aí fazer a pequena discussão. Em suma, foi isso que nós fizemos. Eu sou do Perfeito. Programa da Federal de Santa Maria. Que bacana, viu? Muito legal. E Valeu. agora, vamos ver como é que vai ficar aí, né? A criminalidade toda aqui em São Paulo, por exemplo. Já falaram que vão tirar aquelas câmeras de corporais dos policiais, que eu achava tão bacana. Vocês estão em São Paulo? Eu estou em São Paulo. Ah, bacana. Eu Bom estudo aí dia, em Ribeirão Preto. pessoal. Bom dia, Eric. Bom dia, Ariel. Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bom? Pessoal, a gente vai esperar só mais uns 5, 10 minutinhos para ver se mais alguma pessoa chega, tá bom? Daí depois a gente começa já apresentando os trabalhos ali. Cada trabalho vai ser dividido em 2 etapas. A primeira etapa é uma apresentação do YouTube, que vocês mandaram, né, pro SEMEAD. E depois a segunda etapa são mais 8 minutos de debate entre todos nós aqui sobre o trabalho, tá bom? Lucas, bom dia. Bom dia, Manu, tudo bem? Tudo. Fala, pessoal, muito bom dia. Aqui é o André Bonini. Tudo bem? Bom dia, André, tudo bem? Bom te ver, amigo. Bom dia. Passando só para desejar aí uma ótima manhã de trabalho para vocês. Está tudo certo por aqui, Lucas? Assim, você acha que eu espero mais um pouquinho, 5, 10 minutos, para ver se mais alguém chega, ou a gente já começa apresentando os trabalhos? Bom, acho que a gente pode combinar aí com o pessoal aqui, né? Até para privilegiar quem chegou no horário, né? A gente já pode começar aí soltando os vídeos, tá bom? Tá bom, combinado. Vou separar aqui. Valeu. Até mais, gente. Bom, então, o primeiro trabalho, deixa eu pegar aqui. Tinha, pessoal. Deixa eu apresentar a tela. Compartilhar o som. Bom, pessoal, para mim aqui o primeiro trabalho que está é o uso da informação de custos no processo gerencial do setor público. Um panorama da pesquisa para a difusão dessa prática. Vamos ver a apresentação aqui no YouTube. Deixa eu diminuir essa telinha aqui. Olá, eu me chamo Gisele Sarmento, sou aluna do curso de mestrado em Controladoria e Contabilidade da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e vou apresentar para vocês o nosso artigo aqui no 25º SEMEAD. O título do nosso artigo é o uso da informação de custos no setor público, um panorama da pesquisa para a difusão dessa prática. Os autores, eu, Gisele Pereira Sarmento da Silva, em parceria com meu colega Daniel Luiz de Oliveira e com os professores doutores Ariel Ber e Ângela Rosane Leal de Souza, todos da URGS. Na introdução, há uma breve contextualização sobre o uso da informação de custos pelo setor público, que tem se destacado como uma ferramenta útil diante de um cenário de estresse fiscal, especialmente após um período de recessão econômica, e no Brasil existem leis e normativas determinando o uso da informação de custos pelo setor público para fins gerenciais. No entanto, apesar dos benefícios e das normativas, salvo iniciativas isoladas,
a utilização dessa informação encontra-se em fase embrionária e para que ocorra o seu uso, os autores alegam que é necessário que os gestores públicos percebam a sua utilidade. Passamos, então, para a apresentação do problema de pesquisa, que consiste em quais as iniciativas de pesquisa associadas ao uso da informação de custos no setor público, visando, então, responder esta problemática. O objetivo deste estudo é identificar quais as iniciativas de pesquisa associadas ao uso da informação de custos no setor público. Como justificativa deste estudo, destaca-se que essa prática do uso da informação de custos pelo setor público não é amplamente adotada no Brasil. Além disso, os pesquisadores alegam que a produção científica acerca dessa temática é escassa e adiciona-se a isso a edição da Norma Brasileira de Contabilidade, número 34, Custos no Setor Público, que cita o progresso da pesquisa para auxiliar o gestor público nesse processo. No referencial teórico, primeiramente, o artigo destaca que a proposta de implementação da contabilidade de custos no setor público enquadra-se nas prerrogativas da NPM, que consiste em um conjunto de reformas administrativas que visa a utilização de práticas de gestão do setor privado na administração pública. Posteriormente, são apresentadas algumas leis e normativas que tratam sobre custos do setor público brasileiro, desde a publicação da Lei 4.320, passando por alguns decretos, pela Lei Complementar número 101, pela NBCT número 16.11, a primeira norma contábil de custos aplicada ao setor público, dando continuidade aí ao processo de convergência das práticas contábeis brasileiras ao padrão internacional, e, por fim, a norma número 34, que entra em vigor em janeiro de 2024, e, diferentemente das outras normas, ela destaca o papel considerável do gestor público na adoção efetiva de modelos de gerenciamento de custo. Como método, realizou-se uma revisão sistemática de literatura, a partir de uma abordagem qualitativa e descritiva, na qual foram utilizados os passos propostos por Wostfinkel et al. 2013, compostos de 5 etapas. A primeira dela consistiu na definição dos critérios de inclusão e exclusão da literatura. Aqui estão apresentados os termos de busca utilizados para inclusão, assim como os critérios de exclusão, que buscaram por artigos científicos de maior rigor. A segunda etapa, na pesquisa da literatura, que ocorreu em maio de 2022, nas bases de dados Scopus, Web of Science e periódicos CAPES. Essa busca retornou, então, 656 artigos. A terceira etapa consistiu no refinamento da literatura por meio da remoção dos artigos duplicados, que foi feito com o auxílio do software Ryan e dos demais artigos que não atendiam os critérios de inclusão e também não atendiam os objetivos da pesquisa. Esta etapa foi validada por especialistas. Ao final dessa etapa, restaram, então, 44 artigos para serem analisados. Realizou-se, então, uma análise de conteúdo que contou com o suporte do software Voyant Tools e de planilhas de Excel. Finalmente, a última etapa passou-se para a apresentação dos resultados. Trazendo um pouquinho dos resultados, mas antes cabe destacar que o artigo apresenta uma parte descritiva, então quem tiver interesse em ler, eu convido a consultá-lo. Os demais resultados estão nessa linha. Neste primeiro sumário, optou-se então pela categorização dos elementos em tópicos com base no framework proposto por Cardoso et al. 2011, dos quais eu vou destacar alguns desses tópicos na sequência. Começando pelos incentivos associados ao uso da informação de custos, nessa tabela são apresentados alguns autores que descrevem algumas finalidades da informação de custos, como, por exemplo, o estudo de Fernandes e Bezerra Filho, de 2016, no qual os autores destacaram que a informação de custos visa contribuir para o processo de prestação de contas, tomada de decisão e também visa auxiliar os gestores públicos na administração dos recursos públicos. Em geral, na opinião dos autores, o apoio à tomada de decisão é uma das finalidades mais citadas.
Com relação aos pressupostos básicos da informação de custos, é unânime entre os autores que a geração dessa informação pressupõe a adoção de um regime de competência. Já em casos de uso da informação de custos em processos gerenciais no setor público, o artigo ele destaca alguns estudos, como, por exemplo, o do Silva et al. 2008, que tem como objetivo descrever um processo de reorganização da informação de custos na Marinha do Brasil e, como conclusão, os autores verificaram que o emprego de preceitos teóricos contidos na contabilidade de custo apresentou-se como uma ferramenta adequada ao oferecimento de informações que permitem uma melhora na tomada de decisão. Como conclusão, os estudos encontrados relatam que a apuração de custos pelo setor público visa, então, produzir informações úteis para melhorar a gestão. Como limitações dessa pesquisa, destaca-se a definição dos termos de busca e base de dados, e para estudos futuros, sugere-se a utilização de outras estratégias de pesquisa. E este estudo, ele contribui com a teoria por sistematizar o conhecimento e fomentar a discussão sobre custos no setor público e como contribuição prática acadêmica e social pode auxiliar os gestores públicos no processo de adoção da contabilidade de custos e efetiva utilização dessa informação no apoio à tomada de decisão, possibilitando aí uma melhoria na qualidade do gasto e otimização dos recursos públicos. Aqui eu apresento algumas das referências utilizadas ao longo desta apresentação e finalizo com o meu agradecimento pela atenção de todos. Bom, obrigado. Primeiramente, queria agradecer a Gisele pela pesquisa, né? Um assunto extremamente interessante, ele trazendo uma revisão da literatura, trazendo muitos insights também sobre o tema. Queria começar a discussão, né? Comentando aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui no que eu anotei. Bom, a conclusão fala, né, que a apuração dos custos pelo setor público visa produzir informações úteis para melhorar a gestão e apresentam as experiências de implantação do sistema de custos no setor público. Então, né, segundo essa frase e a pesquisa, a gente está no caminho certo, pelo jeito, né? Agora tem que saber, ver se a gente está conseguindo realmente alcançar o que a gente quer, né? Agora, entrando um pouco aqui nos procedimentos metodológicos, você falou que conseguiu 656 artigos, né, pesquisando ali nas 3 bases de dados, depois caiu para 612, e tirando os critérios de exclusão e os artigos que não falavam também do assunto da pesquisa, caiu para 44, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente quais foram esses critérios de definição e nos 44, né, quais que eram os pontos que estavam iguais ali, que estavam tendo semelhança. E, por último, que você fala também, que eu acho que talvez seria interessante, no futuro, para pesquisas, fazer ali com outras metodologias, realmente, né? Então, usando o orçamento ali dos municípios, né? Talvez usando o PPA ali, né, a LOA, assim, e poder ver se está tendo realmente essa informação de custos na prática mesmo, né? Bom, obrigado. Queria ouvir um pouquinho de você e depois abrir para os colegas. Bom dia a todos. Com relação ao que tu levantaste ali sobre os artigos, né, a definição dos 44 artigos, inicialmente, então, nós tivemos uma gama de 656 artigos, depois nós passamos pelo refinamento, utilizamos o software Ryan, não sei se os demais conhecem, que ajuda ali a eliminar os artigos duplicados, né, depois, mesmo assim, nós fizemos um refinamento manual ainda, com a ajuda da planilha do Excel, para até mesmo ver se o Ryan tinha, de fato, excluído todos os artigos duplicados, né? Depois nós passamos para a leitura
do resumo, do título, resumo, uma leitura bem dos artigos, e identificamos artigos que não tinham correlação com aquilo que nós estávamos pesquisando. Tinha muitos artigos, por exemplo, que eram da área da saúde, que tratava-se de custos de alguns procedimentos específicos da área da saúde, de medicação, então foram esses que foram removidos por não tratar aí de custos no setor público, né? A maioria dos artigos excluídos, eles estavam nessa linha de custos de transação, outros tipos de custos, que não era o objetivo dessa pesquisa, né? Os 44, então, foram lidos na íntegra, e nós aí tentamos categorizar, até segundo o estudo de Cardoso et al. 2011, então nós criamos uma categorização e fomos elencando ali os artigos, agrupando conforme essa categorização que a gente escolheu de acordo com a teoria, né? E o último, casos de uso da informação de custos, nós colocamos fora dessa categoria do Cardoso e Arquino, né? Da Cardoso, Beach, Cardoso e Arquino, que é os autores, e inclusive nós não encontramos muitos artigos que tratavam sobre casos de uso da informação de custos, porque de fato, por ser um tema novo, principalmente no setor público, ainda precisa de mais pesquisas sobre essa área, né? Então é algo que deve ser trabalhado aí, inclusive tem a nova norma que vai entrar em vigência em 2024, obrigando todos os órgãos e entidades do setor público a utilizar a informação de custos. Então, a gente, de fato, percebeu nessa revisão sistemática da literatura que há uma carência de casos de uso desta informação. Não sei se o Ariel quer contribuir também, Ariel, que participou da pesquisa. Tudo bom, gente? Assim, minha contribuição é que custo setor público é um novo tema velho, assim, né? Um tema que a gente vem discutindo já há algum tempo na nossa literatura da área contábil, especialmente, mas que ele nunca entra num estado definitivo, sabe? Num ponto onde nós possamos, a partir dali, amadurecer no tema por conta da mudança consequente, né, de legislação ou de entrada em vigor da legislação. Então, a gente tem muitas iniciativas, mas poucos casos maduros, como a Gisele falou. E esses poucos casos amadurecidos é o que nos afastam, né, inclusive de amadurecer na literatura. Por isso que a nossa premissa aqui dentro do artigo é buscar assim, falar sobre custo como subsídio para a tomada de decisão, a informação como subsídio para a tomada de decisão. Aí o objeto está na tomada de decisão utilizando esse tipo de informação, para tentar encontrar alguns casos onde isso onde já se tem utilizado. E ao fazer assim, daí, claro, as utilizações são assimétricas, né? Então, a gente tem casos que utiliza a informação de custo para gerenciamento de estoque, outro que é a informação de custo para processo de aquisição, para processo licitatório. Então, são muito assimétricas as aplicações atualmente. A gente está caminhando para alguma homogeneidade, né? E uma última ressalva é que a nossa legislação vigente de custo setor público, ela permite a aplicação de vários tipos de métodos de custeio, e não um único. Então, a gente gera informações incomparáveis atualmente também, dentro dos diferentes sistemas. E isso é um outro ponto que também não nos permite migrar para um amadurecimento. Mas estamos indo para lá. Estamos otimistas também, Lucas. Perfeito, com certeza, né? Realmente essa diferença de dados de um banco para o outro ali, dependendo de como que é a base, né? Isso atrapalha muito a análise. Bom, mais algum colega aqui gostaria de fazer alguma pergunta, alguma contribuição? Ou os atores também falarem um pouquinho mais sobre algum ponto da pesquisa? A gente ainda tem algum tempinho ali para discussão desse trabalho. Caso não, a gente vai para o próximo. Só que é bom para a Gisele também destacar que essa é parte da pesquisa dela, né, do mestrado. Então, é o primeiro artigo de 3 da dissertação ali, e aí, sim, os outros vão se encaminhando mais para aplicações, né, não para da literatura apenas. Perfeito, né? Então, isso que eu pensei. Exatamente, esse é o primeiro de 3 artigos que nós iniciamos, então, pela revisão sistemática da literatura, até para se apropriar sobre o tema, o que tem sido escrito academicamente, não só em âmbito nacional, mas em âmbito internacional, e daí ela que parte, então, para as próximas etapas aí da dissertação. Perfeito. Realmente, né? Depois ir para a parte da prática ali, depois com todo esse conhecimento que você ficou teórico ali, né? E poder ver se está acontecendo mesmo nos estados essa eficiência, né?
Bom, pessoal, então eu vou passar para o próximo artigo, tá bom? Deixa eu ver qual que é aqui. É Segurança Pública dos Estados no período de 2011 a 2020. A análise da eficiência técnica por meio de DEA e índice de Mauskit. Vou compartilhar a tela aqui, um minuto. Olá, saudações. É uma grande honra poder participar do CMA de 2022. Meu nome é Davi Nogueira Silva Marzoni e eu vou apresentar o meu trabalho que tem como origem a minha dissertação de mestrado na Universidade Federal de Santa Maria, que teve como orientação o professor Marcelo Battesini. Atualmente, eu estudo na Universidade Estadual de São Paulo, faço parte do programa de doutorado de Controladoria e Contabilidade. O título do meu trabalho se chama Segurança Pública dos Estados no período de 2011 a 2020, análise da eficiência técnica por meio de DEA e índice Malkist. Fazendo um breve contexto acerca da segurança pública no Brasil, é possível identificar que o Brasil lidera o ranking de violência nas escolas e agressões contra professores, de acordo com o estudo da OCDE. Em 2018, ocorreram 57.956 homicídios em todo o país, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2020. 71% dos assassinatos que eles foram cometidos aqui no Brasil por armas de fogo. Esse número grande de homicídios ele é maior que a soma de homicídios dos demais países da América do Sul. Analisando a taxa de mortalidade dos policiais militares, ela é maior que a taxa da população. E quando a gente tenta entender acerca da aplicação de investimento para a segurança pública, o PIB, o custo do Brasil com segurança pública, ele é um dos maiores. Em média, a gente gasta 1,2% do PIB em segurança pública. É importante entender o que significa a segurança pública. E de acordo com Bezerra 2008, ela é a condição de tranquilidade e paz social, que deve ser assegurada ao povo em geral e ao indivíduo, à pessoa e seu patrimônio. A segurança, geralmente, ela é feita de forma preventiva e repressiva pelas polícias civil e militares de cada estado. É interesse dessa instituição fazer a manutenção da ordem política e social. Já a Constituição, ela prevê que a segurança pública é dever do Estado e direito e responsabilidade de todos. No referencial teórico desse estudo, a gente primeiro faz uma discussão acerca da segurança pública a nível geral, considerando de outros países. Depois a gente dá um prosseguimento analisando a segurança pública precisamente no Brasil, considerando a Constituição, que prevê em vários artigos acerca de como se dá o ordenamento. E para o uso da metodologia que foi utilizada no estudo, a gente faz também uma discussão no referencial teórico sobre análise envoltória de dados, que é o método DEA, ele é muito simples. Primeiramente, tem que identificar as DMUs, que aqui a gente utilizou as unidades tomadoras de decisão, que são os estados, ou seja, os estados brasileiros mais o Distrito Federal. A seleção das variáveis seriam os inputs e outputs, ou seja, as entradas e as saídas, que depois ele vai fazer uma correlação e vai gerar um indicador. E desse indicador a gente vai poder mensurar se o estado foi eficiente ou não. E a escolha do modelo, que foi o DEA orientado a output, porque a intenção aqui desse estudo foi manter a entrada, que é o recurso que está sendo utilizado, e verificar de que forma ele poderia ser mais eficiente, considerando com os resultados gerados, que são as variáveis utilizadas. Que aqui nesse gráfico, nesse quadro, a gente pode perceber aí que foi utilizado o verso do gasto per capita, que seria as despesas totais realizadas com a função segurança pública, a CVLI, que são os crimes violentos, letais e intencionais, tentativa de homicídio, estupro e tentativa de estupro,
porte ilegal de arma, tráfico de entorpecente e o roubo total. Então, essas foram as variáveis que foram utilizadas para fazer a análise do INDEA. Este gráfico apresenta o gasto per capita com segurança pública para o ano de 2020, onde pode-se identificar as barras verdes, os estados com maior gasto per capita em segurança pública, e as barras vermelhas, os que tiveram menor gasto per capita com segurança pública. A título de exemplo, o Amapá, que foi o estado que mais investiu em segurança pública, com R$ 872,91, seguido do Mato Grosso, que gastou R$ 739,81 por habitante, e Minas Gerais, que gastou R$ 718,98 por habitante. Já os estados que menos gastaram com segurança pública per capita foi o Piauí, que gastou R$ 239,47 por habitante, seguido do Maranhão, que gastou R$ 247,70 por habitante, e São Paulo com R$ 257,85 por habitante. Observando este mapa, é possível identificar os estados que foram eficientes, a título de exemplo, São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, e os que tiverem com a cor mais clara, os que foram ineficientes, por exemplo, Rondônia, o Amapá, Mato Grosso. E aqui a gente já observou que nem sempre os estados que tiveram mais aplicação de investimentos foram classificados como eficientes. A título de exemplo, o Amapá, que investiu R$ 872,91, porém foi considerado um estado ineficiente. Ele deu um corte no meu áudio nesse exato momento dessa tabela, eu acho que, Lucas, mas eu acho que no próximo vai estar normal. Ah, que bom, David. Que bom que você se manifestou, porque eu estava pensando exatamente isso. Você quer comentar um pouquinho sobre ele aqui, então? Você está mutado. Essa daí seria a nossa primeira tabela do índice Malquist. Como vocês podem ver, ele está gerando os indicadores do ano de 2012 até o ano de 2020. E o que o índice faz? Ele comparou de um ano para com o outro, para saber se ele foi eficiente, se a eficiência melhorou quando eu comparei com o ano anterior. Porque até então a gente estava comparando estado com estado. Ah, o Acre é eficiente, o São Paulo não é ineficiente. Eu comparava estado. O índice Malquist veio fazer essa comparação com os anos. E o que a gente identificou? Eu marquei aqui de vermelho, por exemplo, o ano de 2015. A gente percebe que para o ano de 2014 não houve uma melhora, ou seja, não houve uma... quando eu comparei um ano com o outro, ele não se desenvolveu, não melhorou esses indicadores. Já quando a gente compara o ano de 2019, a gente percebe que houve uma melhora nessa eficiência. A gente estava com dados aqui para comparar o ano de 2020 com 2021, mas aí teve a situação pandemia. Aí eu não quis trazer esse dado porque a gente teria outras variáveis para discutir, e isso poderia ser questionado no meu trabalho. Em suma, foi isso que essa tabela apresentou. Aí na próxima já vai ter o áudio, eu acredito. Tá bom, muito obrigado, Davi. Deixa eu dar play aqui. As principais conclusões a serem destacadas desse estudo se refere ao CVLI, que é a meta de maior desafio para todos os estados, variável. 12 estados para o ano de 2020 a gente identificou como eficiente, 2 com uma ineficiência fraca, 6 com uma ineficiência moderada e 7 com uma ineficiência forte. 55% desses estados eles apresentaram um retorno de escala decrescente, ou seja, que nem sempre a aplicação de mais recursos daria um melhor desempenho para esse estado. Observa-se também que o Maranhão, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte foram eficientes em todo o período de 2011 até 2020. Contudo, eles não se destacaram como benchmark, diferente de São Paulo e Santa Catarina.
O maior índice de malquiste foi em 2019, onde houveram 14 estados que tiveram um bom desempenho. E para pesquisas futuras, a gente pode sinalizar aqui, comparar a eficiência desses estados com de outros países da América do Sul. Apresento aqui as principais referências que foram utilizadas no estudo. Finalizo aqui a minha apresentação. Muito obrigado pela atenção de todos e deixo aberto para perguntas. Bom, primeiramente quero agradecer a você pela pesquisa, realmente muito interessante, né? Fazer uma análise aí da criminalidade, de como estão esses indicadores no país. Algumas ressalvas. Bom, primeiramente, né, a gente tinha algumas dúvidas antes, só que como você foi o primeiro a chegar, a gente pode já ir debatendo um pouquinho, né? Por exemplo, sobre essa análise de dados do invólucro de dados, o DEA, né? E o índice de malquiste, né? Realmente muito interessante, eu não conhecia, você comentou para a gente que o DEA, ele compara estado com estado, né? E o malquiste, ele vai pelos anos, não é? Realmente bem interessante. Daí algumas coisas que surgiram na cabeça aqui quando eu estava vendo a sua apresentação e lendo o artigo. Deixa eu ver aqui. Perfeito, você pegou os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Tá bom, os indicadores aqui, né? Uma variável independente. Tá bom. Aqui. Bom, assim, só um dado que eu acho que gostaria de comentar também, só que eu acho que você contornou isso, né, na análise de dados ali, é que uma hora foi apresentado ali, né, a distribuição de valor por habitante, e daí ali fica meio gritante, né, que assim, acho que era Amapá que era o que tinha o maior, né, só que Amapá tem eu pesquisei aqui, tá no Google para ver, tem 751 mil habitantes, né? Sendo que São Paulo tem 44 milhões. Então, assim, essa distribuição por habitante claramente vai dar uma disparidade grande, né? Só que eu acho que depois, ali, quando você foi para a eficiência desse valor, eu acho que daí você tirou esse viés, né? Bom, queria que você comentasse um pouquinho para a gente sobre isso, sobre os indicadores e como foi a pesquisa, né? E depois a gente abrir para os colegas. Obrigado. Valeu, Lucas, pela observação. Peço desculpa aí um pouco pelo vídeo, que a gente fica um pouco nervoso quando está sendo filmado. Eu acho que se fosse para apresentar aqui, seria muito mais tranquilo. Aquele resultado do vídeo ali, mais ou menos, acho que é o quarto que eu estava fazendo. Agora, falando sobre o trabalho em si, pessoal, a gente teve essa preocupação. Como eu vou comparar um estado com uma receita, por exemplo, como de São Paulo, com um estado, por exemplo, como o Acre? Então, seria um pouco injusto fazer essa comparação, uma vez que a gente entende que de um estado para o outro, tem várias variáveis aí que pode determinar, que pode influenciar na segurança pública. Mas o curioso vamos, por exemplo, para o Acre. Mesmo ele sendo um estado que tem menos receita, ele investe mais em segurança pública do que São Paulo, que é um estado que tem mais receita. E aí, o que a gente identificou? Que um estado, quando ele investe em outros fatores, a criminalidade tende a reduzir. A título de exemplo, se o estado ele investe muito em cultura, tu acaba ocupando esse jovem, e esse jovem ele tem uma tendência menor de ir para a criminalidade. Se o estado ele tem mais cultura, menor; se tiver menos, maior probabilidade. A título de exemplo, um artigo que eu li sobre o Nordeste, que alguns estados, quando estava no período festivo de quadrilha, eventos juninos, dava uma diminuída nas ocorrências envolvendo menores de idade. O que a gente percebe? Aqueles jovens estavam inseridos ali em um cenário que não deixava eles ociosos. Então, o que o meu orientador ele indicou para a gente? Bora fazer assim, bora fazer por 100 mil habitantes. Não dá para me comparar, mas bora fazer só um recorte e fazer essa comparação. E aí a gente elencou os indicadores, no caso, as variáveis que tinham maior incidência, que é roubo total, que era homicídio, e pegamos como entrada principal, que é quanto esse estado ele investiria por renda per capita lá em segurança pública. A partir dessa premissa, a gente fez a nossa análise. E aí a gente chegou a essa conclusão
que o trabalho apresenta, que nem sempre os estados que investem mais em segurança pública são os estados que geram mais eficiência. E aí, 2 exemplos gritantes foi Santa Catarina e São Paulo, que os 2 estados, eles fazem um investimento menor, porém eles tiveram indicadores muito altos quando comparado acerca dessas variáveis. O que o DEA fez? Ele pegou, eu inseri esses inputs e outputs dentro do software, ele mesmo faz o cálculo pelo R e vai dizer se aquela unidade, aquela DMU, está próximo de 1 ou não. Quanto mais próximo de 1, é que esse estado é eficiente. Menos próximo de 1, ineficiente. Aí a gente que pensou, tá, mas como é que a gente vai ver de um ano para o outro se houve melhora? Aí a gente trouxe para o estudo o índice Malquist, que ele fez essa comparação de um ano com o outro. Quando foi que, nesses 10 anos de recorte que a gente fez, quando foi que ele teve uma melhora na sua eficiência? E a gente percebeu ali 2015 e 2019. Dá para trabalhar e discutir com outras variáveis essas pautas, como eu podia ter chegado aqui no período da pandemia, mas a gente percebeu que teria muita coisa a se discutir ainda, então a gente tentou se manter fora dessa discussão. Em suma, foi isso. Eu fui claro, pessoal, que no vídeo eu acho que eu não fui. Perfeito, Davi, muito obrigado. Gisele e Eric, querem comentar alguma coisa, ter alguma pergunta sobre o trabalho? Sim, Davi, primeiro que eu também, tá? Não foi o meu primeiro vídeo, tive que gravar alguns vídeos, né? Até chegar no que foi apresentado, mas como só fazendo um link com o meu trabalho, que é sobre custos, e eu acho que isso foi evidenciado no teu trabalho, que não é quanto que tu investe, mas a qualidade do teu gasto, né? Tu observaste ali enfim, os que investiram mais em segurança pública, talvez eles não atingiram os melhores índices, né? Então, ou seja, a qualidade deste investimento é questionável, né? Então, é só essa observação que eu queria fazer, que eu achei bem pertinente. Perfeito, Gisele, exatamente, né? Muito interessante como os trabalhos vão se correlacionando e vai podendo aumentar ainda mais as discussões, né? E fomentando aí os insights. Bom, Lucas, eu vou então agora para Não, em cima do que a Gisele falou, é que a gente falar assim, tá, então a variável aqui não é o investimento. E qual seria? Não está aí no artigo, mas está na minha dissertação, e a gente avaliou a questão da inteligência. Então, por exemplo, São Paulo, mesmo que ele investisse mais recursos, não ia fazer muita mudança nos indicadores, porque a questão dele lá não é mais quanto se aplica, mas quais as estratégias de política que vai ser utilizado para conter a criminalidade. Então, eu posso aumentar lá o salário dos policiais, eu posso fazer o aumento em alguns investimentos, mas isso não vai gerar resultados, porque é como se ele já tivesse atingido um platô ali do que ele pode alcançar dentro de ações financeiras. A questão lá, ele sai do financeiro e ele parte para o estratégico, que é esse investimento em inteligência, que aí todos os estados deixaram a desejar, porque eu comecei meu artigo, eu não sei se vocês viram, falando daquele texto da Rainha Vermelha, que ela dizia que lá no País da Alice das Maravilhas, que ela corre e não chega a lugar nenhum. Tem algumas ações políticas na segurança pública que a gente pode fazer o que for, mas vai gerar o mesmo resultado. Então, pode aplicar mais recursos, pode mudar as cabeças, mas se não mudar a forma de se fazer aquela ação, não vai gerar outro resultado. E a segurança pública atingiu esse platô. A forma como a gente está hoje, trabalhando a segurança pública, não gera mais resultados. O que vai gerar é uma nova perspectiva, e tipo investimento em cultura, esporte, e daí tem outros trabalhos que fazem essa discussão desses resultados que eu vi, porém que eu não fiz a discussão no meu texto. Davi, oi, parabéns pelo seu trabalho, tá? E assim, invariavelmente, o seu trabalho desperta uma curiosidade para que variáveis de outras naturezas, né, podem implicar nessa eficiência ou ineficiência, invariavelmente, né? Era a pergunta que eu ia fazer, mas você já adiantou, né? Por exemplo, o gasto com cultura, né? Ou com educação ou renda, né? Que tipo de outras variáveis estão aí contribuindo para essa eficiência ou ineficiência entre os estados, né?
Eric, exatamente isso. Identificar as variáveis que, no caso, pode contribuir mais para que o Estado seja ineficiente, aí vem novamente, precisa de investimento. Para a gente mesmo fazer essa discussão, a gente precisa de recurso, tempo, que às vezes a gente sabe aí que a gente não tem, porque hoje a gente não é tão valorizado, principalmente com a questão das bolsas. Aí não dá para fazer uma dedicação exclusiva. Às vezes meu professor, meu orientador, ele queria, Davi, vai pensar nisso daqui, olha, tal do artigo trabalhou, ele mandava assim uns 6, 7. E eu já estava cansado dessa dissertação, porque eu já estava me preparando para o doutorado. Não, perfeito. Você tem que fazer um recorte, né, para um artigo. E aí depois o resto é oportunidade de pesquisa futura. Então, não tem problema. Foi o que eu fiz. O professor, deixa para pesquisa futura, que aqui eu já não consigo mais ler esse texto. Exatamente. Tem uma hora que a gente não consegue mais ler, né? Tu tem que dar um basta e dizer, não, eu vou trabalhar com isso aqui, eu não vou pesquisar mais, porque senão eu não vou chegar num ponto final, né? Perfeito, exatamente. Bacana, gente. Bom, vamos dar continuidade aqui. Vamos para o próximo artigo. Deixa eu ver qual que está aqui na lista. Subtração de pertences no município do Rio de Janeiro. Uma análise exploratória entre os anos de 2019 e 2020. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Olá, pessoal. Nosso objetivo nesta apresentação é efetuar uma leitura do estudo intitulado Subtração de pertences no município do Rio de Janeiro, uma análise exploratória entre os anos de 2019 e 2020. Meu nome é Eric e, juntamente com meu colega Felipe Silva, compomos aí a autoria do trabalho. Bem, a curiosidade de investigação que resultou no estudo reside no fato da relevância da cidade do Rio de Janeiro como destino turístico nacional e internacional, ao mesmo tempo em que, infelizmente, a cidade é também reconhecida pelos seus altos índices de violência a pedestres e motoristas. Nessa direção, tem de ser necessário transcender o enfoque das políticas públicas de enfrentamento à criminalidade e à violência que atuam predominantemente em níveis federal e estadual para o nível local, isto é, o nível dos bairros. Faz-se necessário, portanto, avançar em estudos que consideram maior visibilidade local das ocorrências de violência urbana, de modo a fornecer subsídios e diagnósticos para políticas públicas mais direcionadas às micro-regiões da cidade. Com isso, o presente estudo teve por objetivo explorar, a partir de uma lente socioespacial urbana e aplicação da técnica não supervisionada de clustering, como estiveram distribuídas em relação aos números de habitantes, as incidências de roubo a transeunte, furto de veículo e roubo de veículo registradas nas delegacias de polícia que compõem as áreas integradas de segurança pública do município, com recorte entre os anos de 2019 e 2020. Bem, o debate teórico que ancorou o estudo permeia a discussão pertinente ao fenômeno do turismo e sua relação com a violência urbana, ao mesmo tempo que tentamos enfatizar características socioespaciais das zonas urbanas que foram alvos do estudo. A literatura nos traz algumas indicações acerca disso, as quais podemos destacar. A sensação de segurança é um importante fator na escolha dos destinos turísticos por parte dos turistas. Reflexo disso, como apontam diversos estudos, é que, à medida em que a violência ou as percepções de violência aumentam, o turismo tende a diminuir, principalmente, inclusive, as visitas internacionais. Contudo, não haveria relação entre o aumento da criminalidade, ainda que em suas distintas faces, com variações da procura turística ao longo do tempo, assim como não se enfatizaria a criminalidade em zonas turísticas específicas.
Estatísticas descritivas para o ano de 2019, que foram identificadas a partir de bases do Instituto Pereira Passos, o IPP, nos indicam que os roubos a veículos predominaram em bairros da zona norte do município do Rio de Janeiro, que tradicionalmente não concentram os pontos turísticos de maior relevância para turistas nacionais e internacionais, ao passo que a Zona Sul concentra o maior número desses espaços de maior interesse turístico, né, como as praias da Zona Sul e o próprio Pão de Açúcar. E para responder à pergunta de pesquisa, a estratégia de investigação que se considerou oportuna foi a técnica de clustering. A técnica exploratória não supervisionada de clustering consiste em dividir os dados em grupos distintos, nos quais as observações presentes em cada grupo são semelhantes entre si. Entende-se que a técnica não supervisionada é apropriada ao problema de pesquisa, pois não há intenção em determinar um alvo a ser atingido, sendo o pesquisador livre para explorar os resultados frente à literatura subjacente. Bem, após os procedimentos que foram empreendidos para a coleta, tratamento e análise dos dados, alguns resultados podem ser apresentados. Quando analisados comparativamente entre os anos de 2019 e 2020, os resultados do estudo apontam para a formação de um corredor de subtração de pertences, que tem início a partir de bairros da zona norte do Rio, que são fronteiriços com o centro da cidade, avançando para a zona norte suburbana e até mesmo encontrando bairros limítrofes entre a zona norte e zona oeste. É interessante destacar que bairros da zona sul do Rio, os quais concentram atrativos turísticos mais conhecidos, dentre os quais podemos citar o Pão de Açúcar, no bairro da Urca, além das praias de Copacabana, Ipanema e Leblon, não apresentaram-se como foco das variáveis de criminalidade consideradas no estudo em 2019. E até mesmo em 2020 apresentaram classificação inferior com relação à Zona Norte. Então é possível identificar, aí através da tabela 1, a concentração da Zona Norte da cidade para os registros de subtração de pertences que foram alvos deste estudo. Bem, a partir dos resultados, algumas considerações podem ser feitas sobre o estudo. Que o estudo demonstrou que a população que esteve mais suscetível ao roubo e furto de pertences está, na verdade, concentrada em um corredor invisível aos olhos de grande parte dos turistas que visitam a cidade do Rio. Como contribuição metodológica, acredita-se que este estudo fornece subsídios para análise de dados criminais mediante a homogeneidade interna dos registros dos clusters formados, com vistas à formulação de políticas de segurança pública locais mais adequadas às especificidades e volumes médios presentes nos conglomerados resultantes, aprimorando dessa forma a qualidade do gasto público. Aqui são apresentadas as referências que foram consideradas na apresentação. Agradecemos a atenção e esperamos que, de alguma forma, o conteúdo apresentado possa despertar para o interesse no desenvolvimento de técnicas mais robustas que possam contribuir para diagnósticos mais precisos acerca de variáveis de interesse para a segurança pública. Ainda nessa direção, é importante também reforçar para a necessidade de estudos que, de alguma maneira, privilegiem fenômenos locais, né? E, com esses diagnósticos, a partir desses estudos, possam levantar especificidades e necessidades dessas micro-regiões, de modo que políticas públicas possam ser direcionadas
e empreendidas de acordo com essas necessidades locais. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Bom, primeiramente quero agradecer ao Eric pela pesquisa realizada, né? É muito interessante, né? Porque a gente sabe que o estado do Rio de Janeiro realmente é um lugar muito complicado, né? Esse requisito de segurança. Bom, algumas coisas que eu fui notando aqui quando li a pesquisa. Bom, primeiramente, né, próprio introduzindo o projeto na pesquisa, né, no problema de pesquisa, eu achei assim que, como foi feito nas datas de 2019 e 2020, que foi bem a época do Covid, da pandemia, né, poderia ser interessante abordar isso, né, ou talvez fazer uma pesquisa futura, comparando, né, naquela época de Covid e agora como que ficou essa relação. Não sei. Daí, depois indo ali para metodologia, né? Quais foram as variáveis que você utilizou para fazer a análise de clustering? Foi a subtração de itens? Teve outra variável que foi incluída? E por fim, né, fazer uma discussão ali sobre a conclusão, né? Que muito interessante, né? Porque não predominou como região de maior incidência de subtração as turísticas, né? Porém, a maior média de registro de subtração foram nas áreas de menos. Isso quebra até um pouco aqueles consensos vulgares, né, que a gente tem que, por exemplo, o pessoal vai para os lugares nobres ali da cidade, tudo que tem muito turista e muita, né, restaurante, enfim, para poder realizar esses atos, né? Então, essa pesquisa veio muito para poder dar uma luz sobre isso tudo também, né? Bom, obrigado, Eric. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre e depois abrir para os colegas. Tá ótimo. Bom, sobre a comparação com 2020, né, o que a gente conseguiu achar, 2020 foi o ano de início da pandemia, né, praticamente. A gente já notou, através dos dados, uma pequena diferença, ainda que a Zona Norte tenha predominado, né, como alvo dessas variáveis de subtração, que por conta das dificuldades de limitações de locomoção, né, até por força da pandemia, acabou que as pessoas ficaram mais em seus bairros e não se locomoviam para trabalhar, né? Então acabou que esses índices, né, foram mais locais, perto de suas residências, né? E não mais aonde as pessoas se deslocavam para trabalhar. Mas mesmo assim, ainda assim, a Zona Norte está lá nos primeiros lugares. A segunda pergunta foram sobre as variáveis. Nós consideramos 3 variáveis: roubo a veículos, furto de veículos e roubo a transeunte, que é o pedestre, né? Então, aí essas 3 variáveis juntas a gente chamou de subtração de pertences, que foi o alvo aí do estudo. Perfeito. Bom, exato. Então, acho que para uma pesquisa futura é muito interessante fazer essa relação, né? Por exemplo, em 21 e 22, Sim. se continuou sendo local ou se foram para as áreas de turismo ali, né? Até porque o trabalho remoto ficou, né? Então, pode ser que isso tenha influenciado essas variáveis aí, sem dúvida. Bacana. Gisele, Davi, e as outras pessoas também que estão sem cama, Lucas, Ariel, eu gostaria Helenice. de conversar com ele, pode ser? Por favor. Eric, primeiramente, parabéns pelo teu trabalho. Eu acho que todo tema que envolve segurança pública é muito pertinente, porque a gente pode elencar uma série, né, de fatores aqui que fazem com que a gente não melhore na nossa segurança pública, no nosso serviço público na segurança. Mas eu te pergunto, explica para mim o que seria esse corredor de subtração de pertences que tu especificou lá. Melhor, desenvolve melhor esse... É uma cluster, né, que tu chamou, né? Uhum. Desenvolve melhor ele. E outra, por que esse corredor ele ficou invisível aos olhos dos turistas, uma vez que a gente sabe que tem aplicativos, tem sites, diversos serviços na internet que informam sobre a questão da segurança quando a gente vai de um estado para o outro fazer visita. Eu tiro isso por mim, que quando eu vou em um outro estado, eu já faço lá a consulta, vejo áreas vermelhas, e eu acredito que isso deve ser um padrão de muita gente que viaja
esse tipo de consulta. E aí, invisíveis. Porque mesmo a pessoa fazendo essa consulta ainda fica nebuloso essa região? Vamos lá. A primeira pergunta foi o corredor de subtração de pertence, né? Explorar um pouco mais essa metáfora que eu usei. Porque a gente usou dados das delegacias de polícia, né? E essas delegacias de polícia atendem os respectivos bairros do entorno. Então, se você for olhar, né, as DPs, né, que tiveram as maiores médias de subtração dessas três variáveis juntas, e for olhar no mapa, né, fazer uma análise geográfica, você vai ver que ela é um corredor que realmente se forma a partir da fronteira com a região central da cidade até a Zona Norte. Ou seja, as DPs estão próximas, são bairros próximos com essas DPs. Por isso que, metaforicamente, a gente chamou de um corredor de subtração de pertence. Entendeu? Perfeito. A outra questão, você falou invisível aos olhos do turista. Invisível aos olhos do turista porque questões de pontos turísticos de maior relevância turística, né? Que estão basicamente, não sei se você já teve oportunidade de vir aqui no Rio, mas estão basicamente concentradas na zona sul da cidade, né? Que são as praias de Copacabana, as praias de Ipanema, as praias do Leblon, o Pão de Açúcar, o Bondinho, né? O Corcovado até que não, que já é região norte, mas não é um bairro, né? Corcovado ali é um ponto turístico no meio da Floresta da Tijuca, né? Então, por isso que eu falei mais invisível aos olhos dos turistas, porque os turistas não vão muito para a Zona Norte. Entendeu? Quando você vem ao Rio, para onde você vai? Né? Para onde você vai? Você vai para a praia, né? Você pode ir até para Lapa, né? Que é a região central do Rio, né? E você vai andar de bondinho, vai lá para o Pão de Açúcar, né? Então você não vai para onde realmente tem essa concentração de subtração de pertences. Embora, né, o Rio acaba sendo conhecido mais e as notícias acabam enfatizando mais essas regiões turísticas, né? Que é aquela questão de roubarem o cordão, né, na praia quando você está andando, né, o arrastão na praia, né? Só que não é ali a concentração. Então, acho que o meu estudo vai nessa direção, para tentar desmistificar um pouco essa imagem que geralmente o público tem. E conseguiu, porque eu estava também analisando, pensando que tu queria dizer que tinha algum fator ali na Zona Sul. Eu já fui aí no Rio, mas, como sempre, também Zona Sul e região dos Lagos. Nunca fui para a região norte, não conheço a região norte. E é nesse sentido que tu fala, porque não é locais que o turista vai, geralmente, né? Perfeito, Eric. Parabéns aí pelo trabalho e pela conclusão. Obrigado, David. O Eric, eu tenho uma sugestão, assim, na verdade, que é normal, né, desses nossos artigos que acabam girando muito em cima dos dados estatísticos pré-coletados, né, então não foram coletados para pesquisa, é que às vezes o resultado ele se afasta de um interesse teórico, eventualmente, né? Então, deixo uma sugestão, na verdade, caso vocês vão dar prosseguimento na publicação para periódico, de tentar devolver bastante isso para as variáveis, né, de segurança. Então, assim, o que a gente aprendeu sobre as variáveis de segurança a partir dessa nossa análise de dados aqui? Seria uma forma de devolver para uma teorização, não, mas devolver para algo mais abstrato que possa ser utilizado em outros contextos, né? Aí isso é o que vai caracterizar bem esse potencial de contribuição. Isso facilita bastante na hora da revisão depois nos periódicos, de conseguir apontar um avaliador adequado para o teu trabalho, especialmente que ele consiga ser aprovado, né? Às vezes acontece de trabalhos que são meros exercícios estatísticos, e isso não caracteriza a pesquisa necessariamente, né? Então, eu acho que tem uma boa devolutiva a ser feita aí a partir disso que tu discutiste com o Davi agora. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Perfeito. Bom, então eu vou ali para o último trabalho que vai ser apresentado hoje aqui nessa sessão. Deixa eu ver ali qual que é. Influência de variáveis ambientais no nível de transparência das contratações emergenciais no combate à Covid-19.
Ih, caramba, calma aí. Olá, saudações a todos os participantes do semiárido. Calma aí. Meu nome é Rodrigo Santos. Olá, saudações a todos os participantes do Semiárido 2022. Meu nome é Rodrigo Santos da Mata, sou aluno do mestrado acadêmico em Ciências Contábeis do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Espírito Santo e farei a apresentação do artigo intitulado Influência de variáveis ambientais no nível de transparência das contratações emergenciais no combate à Covid-19. Bom, nessa parte da introdução é feita uma contextualização do desdobramento, né, da pandemia. Estamos falando da pandemia de Covid-19, que aparece ali no final do ano de 2019, na província de Wuhan, na China. A princípio, era uma espécie de epidemia de âmbito local, mas afetando todos os países do mundo, trazendo grandes consequências, como casos e vítimas que foram ocasionados pela pandemia, a primeira pandemia aí do século XXI. Nesse contexto, é observado que os governos, né, procuram dar uma resposta ao avanço da pandemia, e o que marcou foi justamente o lockdown, né, o fechamento das atividades econômicas e restrições que foram impostas para evitar a circulação do vírus, uma vez que ainda não tinha de prontidão uma vacina que pudesse ser utilizada, né? Até que chegou o momento em que isso foi possível, né? A pandemia, né, ela gerou inúmeros custos, principalmente na área de saúde, e isso fez com que os governos pudessem ali, né, flexibilizar os processos de contratação para justamente direcionar esses recursos para a de saúde. No Brasil, nós temos um marco ali, que é a Lei número 13.979 de 2020, que vem que propõe essa flexibilização dos processos de compras governamentais, simplificando esse processo, né, pregões simplificados, ou até mesmo dispensa de licitação, mas que também traz ali na legislação regras de transparência que devem ser atendidas pelas entidades públicas, né, quanto a esses gastos relacionados à pandemia. Nesse processo, é importante também observar a participação de inúmeras entidades sem fins lucrativos, ou entidades não governamentais, ONGs, né, que atuaram nessa questão da promoção da transparência, da transparência da Covid. E uma grande e importante ONG que teve um papel fundamental aqui em relação à transparência é a Transparência Internacional, né? No Brasil, a Transparência Internacional Brasil, que propôs ali metodologias de avaliação da transparência sobre as contratações emergenciais. Inclusive, ela é referência nesse estudo, né? É uma metodologia que foi empregada por uma ONG de âmbito local, que é a Transparência Capixaba, que esse estudo aqui se refere aos municípios do Estado do Espírito Santo, que reproduz aí a metodologia e avalia, né, a transparência das contratações emergenciais dos municípios capixabas, né? Então, essa pesquisa, ela é norteada pelo seguinte problema: qual a influência de variáveis ambientais no nível de transparência das contratações emergenciais no combate à Covid-19 dos municípios capixabas. E o estudo teve como objetivo verificar a influência de variáveis ambientais no nível ITCE-COVID, que é um indicador, né, dos municípios do Estado do Espírito Santo. Bom, no referencial teórico é elencado aqui alguns estudos que não são muitos, né, que tratam aí da transparência das contratações emergenciais,
a maioria deles se baseiam nessa metodologia da Transparência Internacional Brasil, e os dois primeiros, Pinho et al. 2020 e Rodrigues et al. 2020, eles fizeram esse estudo mais em âmbito nacional, observando ali a evolução da transparência em relação às contratações. Soto, Vicentino e Eurídice faz essa investigação em âmbito local nos municípios do estado de Santa Catarina, e Mata e Muniz, 2021, faz esse estudo com os 5 maiores municípios do estado do Espírito Santo. No método, é uma pesquisa de abordagem quantitativa. A população do estudo abrange 78 municípios do estado do Espírito Santo, e é constituída, então, uma amostra a partir dessa população com 38 municípios, e esse estudo vai contemplar apenas municípios com mais de 20 mil habitantes. Foram coletados dados de diferentes fontes, tratados aqui como variáveis ambientais. Então, temos um indicador de transparência, que é o ITCE-COVID, que vai ser a variável dependente, e as demais variáveis aqui, que estão detalhadas no texto escrito, né, são as variáveis explicativas ou explanatórias, né. É importante observar que a maior parte dessas variáveis, elas são apresentadas em formato de logaritmo, que é uma forma de linearizar os dados. Aqui do lado direito é apresentado o modelo, né, econométrico que foi utilizado para essa avaliação, a relação das variáveis explanatórias em relação à variável dependente. Aqui, como principal resultado da pesquisa, essa tabela vai trazer já a regressão final, o modelo final que é proposto ali, indicando que tem um poder de explicação, o modelo como um todo, 32,98%, e que variáveis como o índice de transparência municipal eletrônica, que já é uma estrutura de transparência existente no município, né, que é uma avaliação que, inclusive, foi feito um texto explicado o que é essa variável. Ela está no estudo, foi feito pelo Tribunal de Contas essa avaliação, então já era uma estrutura de avaliação de transparência mais ampla, né, não especificamente da Covid, mas a existência já de uma transparência que é obrigatória por legislações específicas, né, e as despesas com saúde que foram bastante impactadas nesse processo. As duas variáveis foram significativas para o modelo, né, explicando, então, as variações que ocorrem no índice de transparência das contratações emergenciais. E as outras variáveis, né, foi todos os ajustes necessários para a validação do modelo, como eliminação de variáveis com indicativo de multicolinearidade, né, não significância estatística. As demais variáveis não foram impactantes para este modelo. Bom, como conclusão, as variáveis ambientais, né, que é o ITME, que é a Transparência Eletrônica Municipal, e as despesas com saúde dos entes analisados foram determinantes do ITCE-COVID, com as demais variáveis sendo não significativas estatisticamente. É importante aqui observar que as variáveis que foram significativas, elas são uma forma de verificação que o Tribunal de Contas, né, de auditoria que o Tribunal de Contas realizou nos municípios. Uma que é o próprio Índice de Transparência Municipal Eletrônica, que é uma auditoria que avaliou os portais de transparência dos municípios. A outra é as despesas com saúde, que faz parte de um relatório do Tribunal de Contas que avaliou o combate à pandemia no âmbito dos municípios. Então, essas duas variáveis, frutos de fiscalização do TCE, elas foram significativas e explicativas nesse modelo. Então, pode-se inferir aqui que há um impacto positivo das ações de fiscalização do TCE Espírito Santo. E esses achados levantam algumas preocupações quanto à gestão dos municípios analisados. Algumas variáveis, como que compõem políticas públicas essenciais, como gastos com assistência social, gastos com saúde, elas vão impactar o modelo. De alguma forma, né, é possível inferir que essas políticas acabaram sendo negligenciadas e que eram muito demandadas ali no período pandêmico, né? E quanto às variáveis epidemiológicas, casos e óbitos, que também não vão se mostrar significativos para esse modelo, há uma inferência que é possível estabelecer aqui, é que também, em termos de apresentação dessas informações para o público,
os municípios, né, analisados nesse estudo também deixaram a desejar, ainda mais um contexto que foi observado de disseminação de fake news, a falta de transparência dessas informações, elas acabaram até mesmo contribuindo para o avanço maior da doença e das mortes que foram observadas nesse contexto, né? Essas, então, são as principais referências utilizadas no estudo, e obrigado pela atenção de todos e desejo um excelente evento para todos os participantes. Bom, infelizmente, o autor não está aqui presente. Uma pesquisa muito interessante, né, trazendo a relação entre os impactos sociais e a Covid ali. Tinha algumas coisas para comentar, mas, bom, já que ele não está aqui, eu vou mais abrir realmente esse tempo que a gente tem agora para discussões no geral, na relação entre os trabalhos aqui apresentados, tudo. Por favor, quem quiser fazer comentários e falar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu vou colocar aqui no chat um link. Deixa eu pegar aqui o link também. Aqui é o link para avaliar a sessão e depois um link para o chat geral do Congresso. Vou mandar os dois aqui no chat. Esse primeiro da avaliação. O segundo é o do chat. Queria agradecer a todos aqui pela apresentação dos trabalhos. Trabalhos esses muito interessantes, né, que geram uma análise muito interessante da situação atual do país e do crescimento como foi, e também insights, né, para futuras pesquisas ali, e networking também. Se alguém quiser, por favor, comentar alguma coisa, senão a gente vai encerrando a sessão. Lucas, eu aprendi bastante aqui com o trabalho dos colegas. Esqueci de fazer uma pergunta para a Gisele, que ela falou que esse trabalho dela era uma parte de 3 artigos, né? As outras 2 partes, você vai trabalhar sobre o que na sua dissertação? Que bacana pergunta. Bom, o que eu pude perceber nessa minha revisão sistemática da literatura também, que não se utiliza a informação de custos, porque o usuário, ou seja, o gestor público, ele desconhece a utilidade dessa informação. Geralmente, como os municípios, que vai ser o foco da minha pesquisa, eles estão embasados no mundo orçamentário e eles valorizam muito a informação orçamentária para tomada de decisão. Então, eles não utilizam a informação de custos porque eles não conhecem. Então, o próximo passo da minha pesquisa vai ser junto aos gestores públicos para identificar quais as decisões que eles precisam tomar no dia a dia, tá? Para mim identificar, então, qual a informação de custo é mais pertinente para essas decisões, porque daqui a pouco a gente pode estar gerando informações de custos que não são de utilidade para o gestor no seu dia a dia. Então, essa vai ser a próxima etapa, tentar identificar quais as principais, então, informações que o gestor precisaria para essa tomada de decisão. E também os estudos sugerem que o gestor também não compreende as informações contábeis, né? Então, a etapa número 3, nós vamos aí fazer uma espécie de curso voltado para gestores públicos, tá? Para ensiná-los a usar essa informação de custos, para que eles compreendam como de fato ela é importante no processo de tomada de decisão. Vai ser o terceiro estágio, daí eu vou utilizar a teoria da aprendizagem experiencial, que é voltada para a educação de adultos. Então, nós vamos para um tema aí de educação do usuário do setor público, né? E para finalizar, para promover o uso da informação de custos, unindo, então, o uso da informação com informações que o gestor precisa e ensinando ele a compreender essas informações. Importante tu destacar, né, que esse teu terceiro trabalho, ele é com Design Science Research, né, DSE. Exatamente. Então, o curso é o objeto, é o artefato que vai sendo desenvolvido. Então,
a terceira fase da pesquisa é desenvolver um curso, não é só criar um curso de alguma forma, mas é ir testando a melhor forma dele para que ele seja efetivo na formação de gestores para uso da informação de custo para tomar de decisão. Muito bem lembrado, vai ser um quase experimento a nossa terceira etapa, tá? Nós vamos fazer testes aí, e a Design Science Research, como o Ariel bem lembrou, é um método de pesquisa em que ele objetiva a criação de um artefato que vai auxiliar na resolução de um problema prático. E daí nós vamos estar utilizando a pesquisa aí para tentar resolver esse problema, que é o não uso da informação de custos pelos gestores, e proporcionar aí um uso, um melhor gerenciamento e gasto dos recursos públicos, né? Que, como a gente viu até na própria pesquisa do Davi, né? O que interessa também não é o gasto, mas sim a qualidade deste gasto, né? A eficiência deste gasto. A amostra de vocês vai ser do Rio Grande do Sul, então, os municípios do Rio Grande do Sul. Não, na verdade, a pesquisa com gestores, eu vou tentar aí fazer a pesquisa com vários gestores. Obviamente que o primeiro requisito vai ser acessibilidade, né? Aqueles mais próximos. Mas eu conheço gestores municipais de outros estados, então a ideia é que não se limite ao Rio Grande do Sul. Perfeito. Os gestores municipais, né? Essa é a nossa interesse. Exatamente. O Prefeito, foco é gestão secretário. municipal. Isso, não só prefeitos, mas como secretários, enfim, aqueles tomadores de decisão do setor público, né? Por que os municípios que vai ser o foco? Porque os municípios estão mais ali nas utentes da prestação de serviço direto com a sociedade, né? Então, são os que carecem de maior apoio nesse processo aí, né? Muito bom. Parabéns pelo projeto. Muito legal mesmo. Obrigada. Eu estou no primeiro ano, né? Vou qualificar agora. A ideia é qualificar em dezembro ainda. Tem todo o ano que vem para trabalhar bastante aí. Mas está bastante maduro, assim. Mas está bastante maduro. Parabéns mesmo. Obrigada. Que bacana, hein, gente? Que legal. Bom, então, eu acho que a gente vai encerrando a sessão por aqui. Quem quiser entrar aqui no link que está no chat para a sala de networking ali, para poder continuar os debates, ou ali para analisar a sessão, tá bom? Bom, reforço de novo, muito obrigado a todos os trabalhos aqui apresentados e boas pesquisas para todos. Até mais, gente. Obrigado, pessoal.